Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de julho. O Supremo Tribunal Federal vai definir se credor fiduciário pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA de veículo alienado. A matéria teve repercussão geral reconhecida pela maioria dos ministros em julgamento no plenário virtual. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O governador de Santa Catarina pede no Supremo que sejam devolvidas as verbas das associações de pais e professores bloqueadas pela Justiça do Trabalho. Entram em vigor as regras do Conselho Nacional de Justiça para compra, registro e autorização do porte de arma de fogo pelas polícias judiciais. E ainda, CNJ lança portal na internet para apoiar políticas voltadas às pessoas que deixam o sistema prisional. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações da Presidência da República, da FUNAI e parecer da Procuradoria-Geral da República para ajudar na análise de um pedido liminar feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A entidade cobra proteção e garantia de direitos para os povos indígenas isolados e de recente contato. Vamos falar ao vivo com a repórter Aline Barcelos, que tem todas as informações. Aline, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo o ministro, os fatos narrados na ação são de extrema gravidade e podem indicar a possibilidade de ações e omissões por parte do Estado que fragilizam a proteção territorial e física desses povos. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, os órgãos estatais especializados em proteger os povos isolados estão sucateados e aparelhados politicamente, enquanto indigenistas e defensores dos direitos humanos são ameaçados e mortos, como ocorreu com Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. A entidade cita também ataques institucionalizados do governo às terras dos povos indígenas isolados. A entidade sustenta que, diante da implementação de uma política indigenista extremamente nociva a estes povos, aliados a índices crescentes de desmatamento e invasão das terras indígenas, os povos estão sendo submetidos a risco concreto e iminente de extermínio. A entidade pede que a União apresente, dentro de um prazo de 60 dias, um plano de ação para a regularização e proteção das terras indígenas. William. Obrigado pelas informações, Aline. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, ajuizou uma ação no Supremo contra decisões da Justiça do Trabalho que bloqueiam verba das contas de associações de pais e professores de escolas públicas estaduais. Segundo o governador, apesar de uma lei de 2013 proibir as parcerias para repasse de verbas públicas com entidades que tenham servidores vinculados ao poder concedente, algumas foram mantidas diante da impossibilidade de substituição imediata. Para o governador, as decisões que retiram verbas dos cofres das associações sinalizam uma aplicação indevida e ilegal dos recursos públicos federais e violam princípios constitucionais. Ele pede que as verbas sejam devolvidas e ainda a vedação de bloqueios, sequestro ou transferências de valores. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o credor fiduciário pode ser cobrado em execução fiscal referente a débitos de IPVA sobre veículo alienado. No mercado de veículos, a chamada alienação fiduciária aparece no documento do carro. Enquanto as parcelas do financiamento não são todas pagas, ou seja, quitadas, o carro fica no nome do credor fiduciário, a parte encarregada de transferir o bem, por exemplo, um banco como garantia. Isso ocorre para impedir a transferência do veículo a outra pessoa. Nesse negócio, o devedor, também chamado de devedor fiduciante, deve honrar com o débito previsto ao fiduciário, o credor. Senão, ele poderá sofrer ação de busca e apreensão do veículo. O Supremo Tribunal Federal analisa um processo que tem repercussão geral reconhecida. O que os ministros decidirem valerá para casos semelhantes em todo o país. O caso em questão teve origem em Minas Gerais. Lá, o governo do estado entrou com uma ação de execução fiscal contra o Banco Pan, credor fiduciário, e também contra o devedor por considerar que são responsáveis solidariamente por dívidas relacionadas ao IPVA. Na primeira instância, a Justiça decretou a extinção do processo em relação ao banco. Considerou a instituição parte ilegítima para figurar como corresponsável pelo pagamento do imposto.
O Estado recorreu e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, com base numa lei estadual de 2003. De acordo com o TJ, a instituição financeira credora fiduciária ou arrendadora é responsável pelo pagamento do imposto, por ser proprietária dos veículos dados em garantia de financiamento. No recurso ao Supremo, o banco argumenta que a lei estadual viola o conceito de propriedade e extrapola a própria hipótese de incidência do tributo, contrariando a Constituição Federal. Alega que, de acordo com o Código Civil, o credor fiduciário passa a ser responsável pelo pagamento de tributos apenas a partir da transmissão de propriedade plena e da consequente posse. Em manifestação no plenário virtual, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que compete à Corte decidir se os estados e o Distrito Federal podem, no âmbito de competência tributária, atribuir ao credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, diante da ausência de lei de âmbito nacional, com normas gerais sobre o tributo, e ainda da qualidade de proprietário de veículo automotor. A Corte vai analisar se a lei mineira obedeceu aos limites constitucionais. O mérito da controvérsia será julgado no plenário físico, ainda sem data prevista. A seguir, empresário é condenado por estelionato depois de fazer acordo ilegal de demissão com um funcionário. Voltamos já. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. O desembargador convocado do Superior Tribunal de Justiça, Olindo Menezes, negou liminar para suspender ações decorrentes da delação premiada de César Romero Viana Júnior, ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, em esquema de corrupção. No pedido de liminar, a defesa dos empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita Cavalcante Pessoa requereu a suspensão das ações penais oferecidas em decorrência da delação premiada, além do acesso aos autos do processo em que foi homologado o acordo. Os réus, denunciados por corrupção passiva e organização criminosa, alegaram que a colaboração premiada não foi voluntária e que o ex-subsecretário se utilizou dela para a prática de novos crimes. No mérito do habeas corpus, pediram a anulação do acordo de delação ou, ao menos, a declaração de licitude das provas produzidas no curso do trâmite desse ajuste. O acordo foi firmado com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Fratura Exposta, deflagrada em 2017 pela Polícia Federal, com o objetivo de apurar esquema de desvio de valores a partir de fraudes em licitações e de superfaturamento de contratos no setor de saúde do Estado do Rio, durante o governo de Sérgio Cabral. Ao indeferir o pedido, o desembargador convocado Olindo Menezes destacou que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível em casos de evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso analisado. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 6ª turma do STJ. Uma empresa vai ter que indenizar a família de um supervisor de vendas que morreu em um acidente de carro enquanto viajava a trabalho. Para a 6ª turma do TST, a companhia deveria oferecer condições seguras no deslocamento do empregado. De acordo com o processo, o supervisor de vendas saiu de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, às 2h da manhã, para uma reunião na capital paulista, a 450 quilômetros de distância. No trajeto, o carro, dirigido por um colega de trabalho, saiu da pista e caiu de uma ponte. Para a família da vítima, a jornada excessiva havia contribuído para o acidente, já que o rapaz teve de trabalhar até às 11h30 da noite do dia anterior para fechar vendas. Para comprovar a alegação, os familiares apresentaram mensagens de aplicativo no celular do trabalhador que registraram o horário do expediente.
Na defesa, a empresa de telemarketing disse que não havia obrigado o empregado a trabalhar além do horário, porque, como supervisor de vendas, ele não estava sujeito a controle ou fiscalização do tempo de jornada. Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau considerou a empregadora culpada e determinou o pagamento de indenização de R$27 mil por danos materiais e de R$100 mil por dano moral à família do rapaz. A sentença, no entanto, foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Segundo o regional, a estrutura da estrada era insuficiente para prevenir acidentes. Além disso, o TRT entendeu que as mensagens não permitiam concluir que a empregadora exigia jornada exorbitante ou colocava o empregado em risco, exigindo dele circular em uma rodovia perigosa. Diante da decisão, os familiares entraram com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Augusto César, avaliou que o Tribunal Regional deveria ter considerado a troca de mensagens e que deve ficar claro que o trabalhador viajava a serviço, atendendo aos comandos da empresa, o que justifica a responsabilização pelo acidente. Além de restabelecer o dano moral fixado na sentença, o relator propôs o pagamento de dano material proporcional a 2/3 do valor usado para fins rescisórios, até a data em que o supervisor de vendas completaria 78 anos. A decisão foi unânime. O empresário foi condenado por estelionato por causa de uma demissão que não observou os parâmetros legais. A justiça entendeu que houve um combinado entre patrão e empregado com a intenção de obter vantagens e benefícios de forma irregular. Segundo o processo, o empresário teria feito um acordo com o trabalhador, manipulando a demissão sem justa causa, para que o empregado retirasse o fundo de garantia por tempo de serviço de forma indevida, além de receber as 5 parcelas do seguro-desemprego. Na verdade, a demissão ocorreu a pedido do funcionário. Segundo a relatora do caso, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, a defesa do empresário pediu a absolvição, argumentando que tal acordo não ficou comprovado nos autos e que ele não recebeu nenhuma vantagem. Mas a relatora afirmou que os documentos apresentados no inquérito policial demonstraram o contrário. Nos termos da rescisão e na declaração do empresário à polícia, ele afirmou a prática e também teria dito que o empregado devolveria a multa rescisória de 40% do FGTS. Por unanimidade, a terceira turma seguiu o voto da relatora, mantendo a condenação por estelionato. A justiça condenou um morador do Distrito Federal a indenizar o vizinho por barulho de obra fora do horário permitido. O valor da indenização, R$9 mil. A primeira vara civil de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal, a 30 quilômetros de Brasília, condenou um morador de um condomínio a pagar indenização a um vizinho por danos morais e materiais, no valor de R$9 mil. A justiça entendeu que houve transtornos causados em razão de barulho excessivo, fora do horário permitido, e danos ocasionados pela reforma no apartamento do vizinho que mora no andar acima, do autor da ação. De acordo com a juíza responsável pelo caso, a obra realizada de forma contínua atrapalhou o horário de descanso dos demais moradores, além de interferir na saúde física e mental deles. Na ação, foi comprovada ainda que a reforma teria causado infiltrações no teto e danos na pintura do apartamento abaixo. Como o acusado não apresentou defesa, foi decretada a indenização à revelia. A magistrada considerou que houve ilícito civil e abuso de direito por parte do acusado. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ainda cabe recurso. Com o início do período de férias, a corrida por passagens aéreas sempre aumenta. Todo mundo quer aproveitar o descanso, mas algumas vezes o prazer de viajar acaba esbarrando em problemas ainda no aeroporto. São voos cancelados, remarcados, falta de informação. Você sabe como proceder em situações assim? Veja na reportagem. Para quem está de malas prontas, é preciso ficar atento aos direitos que o passageiro tem. Após 1 hora de atraso, a companhia deve fornecer informações e meios de comunicação, como disponibilizar telefone e internet. Depois de 2 horas, tem que oferecer alimentação e, acima de 4 horas de espera, deve providenciar hospedagem e o transporte do cliente para o hotel.
Essas são determinações previstas na regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Caso contrário, o passageiro deve guardar todos os comprovantes de gastos no aeroporto com transporte ou hotel, além de fotos, vídeos e e-mails. Dessa forma, o consumidor terá como comprovar os problemas enfrentados se entrar na justiça contra a companhia aérea. Há casos em que a empresa cumpre as regras, mas o prejuízo do passageiro é maior. Ele perde compromissos, hospedagens, entradas em eventos. Nesses casos, também é possível recorrer ao judiciário. Adriana sabe bem o que é isso. Em 2019, ela viajou para Buenos Aires, na Argentina. O passeio, segundo a servidora pública, foi excelente. Mas na hora de voltar para casa, a companhia aérea remarcou o voo diversas vezes. Fotos mostram os passageiros deitados no saguão do aeroporto à espera de uma solução. Apesar da empresa ter fornecido hotel e alimentação, ela só conseguiu voltar para casa 34 horas depois. Foram momentos difíceis porque eu tinha que estar sempre em alerta, porque estavam sempre remarcando o horário do voo. E eu tive que remarcar todos os meus compromissos de segunda-feira, porque foram 2 noites que eu fiquei sem dormir. Então tive que avisar para minha chefe que eu não tinha condições de ir. Tive que remarcar todas as reuniões que tinha agendado para aquele dia. E foram momentos difíceis, né? Eu estava sozinha no aeroporto, então meus pais aqui estavam desesperados, né? Sem saber direito o que estava acontecendo e por que estava demorando tanto para conseguir voltar. Adriana recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 7 mil por danos morais. Especialistas explicam que a obrigação da empresa é minimizar os danos causados aos clientes. A companhia, quando ela cancela esse voo, a primeira coisa que ela deve fazer é tentar realocar o passageiro o mais breve possível. E para isso, o passageiro também deve se ater aos seus direitos. O primeiro direito que o passageiro tem que se ater é requerer da companhia aérea a declaração de contingência, que é o motivo pelo qual o voo foi cancelado. Então, esse é o primeiro fundamento que o passageiro deve se ater. O segundo é ver se o voo cancelado ele foi por condições meteorológicas. Se sim, foi só o meu voo que foi cancelado ou foi todo o aeroporto que foi fechado? Acontece, às vezes, da companhia aérea fechar os seus voos e as outras continuar normalmente. Então, não é meteorológico. Um grupo de estudantes da Universidade da Pensilvânia esteve hoje no Tribunal Superior Eleitoral para conhecer de perto o sistema de votação brasileiro. Uma tarde para conhecer o sistema de votação brasileiro, tirar dúvidas e conferir de perto a urna eletrônica. Essa foi a experiência que uma turma de 10 estudantes de MBA e mestrado de Relações Internacionais da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, teve hoje no TSE. O grupo, composto por alunos do Peru, Costa Rica, Porto Rico, Estados Unidos, Equador e Chile, puderam participar de uma série de palestras oferecidas pelas áreas de Assuntos Internacionais, Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação. Foram discutidos assuntos como missão de observação eleitoral internacional, mesários e tribunais eleitorais regionais, o sistema eleitoral brasileiro e a segurança da urna. Ao fim da visita, o grupo ainda pôde colocar em prática os aprendizados do dia ao participar de uma simulação de votação nas queridinhas urnas eletrônicas brasileiras. E no próximo bloco a gente fala sobre as novas regras para o porte de arma de fogo pelas polícias judiciais. Voltamos em instantes. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Já estão em vigor as normas para compra, registro e autorização do porte de arma de fogo pelas polícias judiciais. As regras incluem também procedimentos para uso, controle e fiscalização das armas.
As normas para compra, registro e autorização do porte de arma de fogo foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Elas valem para os profissionais que fazem a segurança dos tribunais brasileiros, do próprio CNJ, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Segundo a resolução, as armas de fogo só podem ser usadas por agentes e inspetores da Polícia Judicial e que estejam exercendo o poder de polícia. O presidente do tribunal ou a autoridade delegada designa os servidores que podem portar a arma de fogo. O porte pode ser ostensivo quando o policial judicial estiver autorizado, uniformizado ou devidamente identificado. O texto também estabelece as regras para uso, controle e fiscalização das armas no judiciário. O servidor, por exemplo, pode ser suspenso ou cassado se tiver restrição médica ou psicológica, se portar a arma de fogo embriagado ou se usar substâncias que levem à dependência física ou psíquica. As normas do CNJ estão de acordo com as mudanças previstas na Lei sobre Registro, Posse e Comercialização de Armas de Fogo e Munição. E o CNJ e o Instituto Igarapé, com apoio da Rede de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional do Rio de Janeiro, lançaram hoje o Portal para a Liberdade. A iniciativa mostra a importância das redes para apoiar quem saiu do sistema prisional e fazer com que essas pessoas tenham acesso a serviços públicos, além de apresentar conteúdos de apoio para enfrentar preconceitos e criar oportunidades para a reinserção social. Só no segundo semestre do ano passado, a Justiça expediu 189 mil alvarás de soltura, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. São pessoas que voltam a conviver em sociedade e que precisam superar os desafios. O Brasil, todos sabemos, já tem a terceira população carcerária do mundo e deve assegurar como um compromisso, como uma obrigação de Estado, né? As pessoas privadas de liberdade e também as que são egressas desse sistema, todos os direitos legalmente previstos, garantindo ainda que a pena não ultrapasse os muros da prisão e se perpetuem através de estigmas e falta de oportunidade a todas essas pessoas que experimentam do sistema de justiça criminal. O Conselho Nacional de Justiça contribuiu com o portal por meio do programa Fazendo Justiça, criado em 2019 em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Ministério da Justiça, tendo como objetivo ajudar a superar os desafios relacionados à privação de liberdade. O CNJ também tem trabalhado para fortalecer a sociedade civil na atenção a pessoas egressas e está conduzindo diversas políticas públicas nesse sentido, como a expansão e a qualificação dos escritórios sociais, unidades públicas que atendem e encaminham pessoas egressas e familiares para diferentes serviços sociais e assistenciais. E ainda falando sobre o sistema prisional, em Mato Grosso, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário visitou unidades do Estado para conversar com recuperandos e responsáveis pelos locais. A gente vê agora como foi a visita em Tangará da Serra e Barra do Bugres. A unidade prisional tem capacidade para 88 reeducandos, mas atualmente está com 186 internos, ou seja, mais que os 100% de sua capacidade total preenchida aí dentro da unidade prisional. Buscar solucionar esse problema, aumentar o número de vagas e garantir a humanização do sistema carcerário é o objetivo do GMF. De entrância intermediária, a comarca engloba, além do município sede, também os municípios de Nova Olímpia, Porto Estrela e Denise. E a cadeia pública da cidade acaba recebendo reeducandos destas 4 localidades. Superlotação, falta de médicos, reclamação da necessidade da defensoria estar presente, necessidade da presença do aparato judiciário. Essa unidade ela já vem passando por reformas, ampliações e adequações há mais de 6 anos. Com os espaços novos que a gente está criando, espaço de ampliação que a gente criou não só para atividades, né? E principalmente a gente iniciou com atividades que são as salas de aula, as quadras multiuso, né? Os espaços aí para atividades diferentes e agora também a implementação diretamente nos espaços de convivência diária do preso, que é a cela. Nós vamos, junto com a Secretaria Adjunta Penitenciária, trabalhar para trazer mais melhorias a este presídio. Bem organizado, recém-reformado e ampliado, assim está o Centro de Detenção Provisória da comarca de Tangará, com recursos provenientes do Judiciário
e também do governo do estado, a unidade melhorou as instalações do setor administrativo, recepção das visitas, atendimento multiprofissional e acaba de instalar também uma mercearia para atender às necessidades dos reeducandos, que é mantida e administrada pelo Conselho da Comunidade. Temos a possibilidade de desenvolver essas atividades educacionais com salas amplas, bem arejadas, bem iluminadas, com todo e os equipamentos tecnológicos, computador, televisão, um ambiente bem agradável para que os alunos possam se sentir à vontade desenvolvendo ali as suas atividades e os professores também trabalhar com segurança. Tudo isso associado aos projetos de educação e profissionalização e de inserção produtiva no mercado de trabalho deixou o GMF satisfeito com a visita a Tangará. Posso dizer que eu estou maravilhado com aquilo que nós estamos vendo aqui, a mudança. E é isso que nos enche de esperança, porque temos absoluta certeza que é este o padrão que irão seguir todas as outras unidades prisionais do estado de Mato Grosso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.